Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Overview. Eu sou Andrew Ryder, gestor do WHG Global Long Bias. Estou aqui com o Fernando Fenólio, nosso economista-chefe. É isso aí. Da WHG Asset. É isso. E estamos aqui para mais um Overview, dezembro de 25, final do ano. Que ano longo, hein, Fenólio? Ano longo e acho que é interessante, né, reforçar aqui que esse é o 48º Overview. 4 anos, se faz em dezembro de 25, a gente começou essa live, essa forma de se comunicar há 4 anos, em dezembro de 21. Eu acho que a ideia era mudar a forma de comunicação com o mercado, né? Acho que tinha muita carta de fundos circulando por aí, daí é mais complicado, demora mais tempo para ler, às vezes você faz um belo trabalho, ele não é reconhecido por falta de capacidade das pessoas de ler, dada a quantidade de produto que tem por aí, né? Então, acho que foi uma ideia do Andrew de fazer o overview, né, mérito dele, de tentar trazer uma comunicação mais moderna para todo mundo, especialmente naquele final de 21, onde começou essa explosão de podcasts, lives, etc. E eu acho que o objetivo foi alcançado, né? Eu acho que a gente consegue transmitir a nossa mensagem com muito mais capilaridade do que se fosse só uma carta. Eu acho que muita gente acompanha, muita gente reconhece. Então, acho que é um motivo de bastante orgulho ter mantido esse produto aqui por 4 anos e que a gente gosta de fazer e, enfim, nos traz bastante satisfação esse sucesso. Dá muito trabalho, né? Mas dá trabalho. Vale a pena. Vale a pena. Legal. Muito bem. Então vamos lá, estamos aqui, né, meados de dezembro e, né, com um ano muito volátil, muito longo, acho que nem os últimos 4 anos desde que a gente começou o overview, né, desde o Covid, pós-Covid, normalização, ChatGPT, bifurcação, né, a gente teve muitos temas interessantes, esse ano não foi diferente. Um dos grandes temas do ano, né, dá para ver aqui na pole position, aqui, né, o Brasil, né, em novembro foi muito bem. Quando você olha aqui, né, ouro também foi muito bem, e o resto foi meio 0 a 0 no final, né, foi um mês volátil, né, abaixo da superfície teve muita coisa que sofreu bastante, já veio o Nasdaq caindo 1,5%, aí China caindo 2%, Crypto caiu 20%, né, então quando a gente olha as baskets aqui na direita, né, os Bitcoin miners, urânio, qualquer coisa meio que subiu muito no ano, né, dá pra ver aqui sistema de robótica, drone, né, momentum longs, esse ARK ETF, né, qualquer coisa assim que subiu muito, né, muitos sistemas aqui na China que estão aqui na direita subiram mais de 100% no ano, mas aí no mês devolveram uns 10% por aí. E na esquerda umas coisas que, né, tipo healthcare, coisa que ficou meio para trás, e Brasil, né, foi o destaque aí na ponta positiva. Vários baskets de Brasil aí como líderes, né, no mundo mês passado. Vai ser interessante ver esse basket de Brasil Election no final de dezembro, né? Como ele performou. Não estraga o overview, vamos lá. Aqui é já a performance do ano por ativo, né? Desde 2020 é uma forma de acompanhar que a gente gosta para ter um big picture, né? Se você quiser fazer comentários aí sobre a dinâmica dos ativos esse ano, foi um pouco diferente, né, para Estados Unidos em relação aos anos anteriores. Sim, eu acho que a gente já mostrou essa tabela, né, parecida aqui no passado, né? A gente deu um nome para cada ano, acho que cada ano desde que a gente começou aqui a WHG foi um ano bem diferente do anterior, que teve que, né, realmente navegar. Eu acho que o overview foi legal nesse sentido, né, que a gente mudou de opinião várias vezes, mudou, né, o posicionamento aqui dos fundos bastante ao longo do tempo, e dá para ver assim, que teve um grande tema que definiu o ano, e esse ano, por mais que o S&P voltou muito, né, no final das contas, e muitas ações dos Estados Unidos tiveram retornos, né, muito fortes, expressivos e tal, quando você olha no nível do índice, né, dá para ver que a Europa ou Emerging Markets em dólar subiu praticamente o dobro do S&P, né? Então, bastante coisa. Quando você olha aqui na direita, também dá para ver a mesma ideia, né? O dólar contra, né, as outras moedas foi um dos piores anos, né, que a gente está com 30 anos de histórico, né? Todas essas linhazinhas cinzas são anos anteriores, últimos 30 anos, e o azul escuro é 2025, dá para ver que realmente, né, foi ruim para o dólar. E embaixo é o S&P versus o resto do mundo, né? Quando você pega o MSCI World, excluindo o US, né, tem um índice disso,
E, né, poxa, quantos anos não tinha que o S&P estava melhor do que o resto do mundo nas últimas décadas? E realmente esse ano foi um destaque negativo, né, voltou bem depois do Liberation Day, né, mas está meio de lado. Que o S&P voltou, o resto do mundo foi voltando parecido. E é isso, né, uma underperformance de quase 10% no ano. É o segundo pior ano aí nos últimos, 16 anos. Então, foi a grande surpresa para baixo do ano, né? Porque todo mundo no começo do ano estava mega otimista com os Estados Unidos e você passa 12 meses e olha a performance. Em termos absolutos não foi tão ruim, mas relativos foi muito ruim. Então foi essa talvez a grande surpresa de mercado, né? Olhando assim do top-down. Vale a pena lembrar, né? É difícil até lembrar essas coisas. Em janeiro desse ano, o posicionamento de todos os fundos globais, incluindo brasileiros, era, né, máximo de exposição aos Estados Unidos, comprado no dólar, o Trump vem aí, vai ter deregulation, o PIB vai crescer pra caramba, vai ser ruim para imigração, ruim para mercados emergentes, ruim para a Europa, vai botar tarifa na Europa, vai botar tarifa na China. Então, né, comprar China ou Europa naquela época pareceu uma loucura, e vender Estados Unidos também foi meio que o auge do excepcionalismo americano, foi em janeiro, coincidentemente, né, quando o Trump assumiu, e logo em seguida a gente teve na eleição alemã, teve aquele momento DeepSeek, teve todas as tarifas dos Estados Unidos, então foi uma coisa atrás da outra, e por mais que o Trump virou a mão e AI continuou sendo o grande tema do ano, ainda assim não foi suficiente para o mercado americano, né, outperformar esses outros índices, e eu acho que isso aqui está até overstated, assim, né, porque se você fosse ver o equal weighted S&P, ou se fosse ver tipo small caps americanos versus small caps europeus, ou small caps chineses, uma coisa assim, a minha performance ia ser mais brutal ainda, porque realmente, né, AI foi muito bem, teve muita coisa que foi muito bem no índice, mas as MAGs não foram tão bem, né, então compensou um pouco, mas realmente quando você olha, né, a gente já mostrou aqui ações domésticas, de consumo, esse tipo de coisa, small caps, ficou bem para trás aí, né, do S&P. Então, pensando que a Europa e mercados emergentes não tem tanta exposição, né, a isso, e tem uma composição do índice, né, com menos tecnologia, realmente, né, foi impressionante. E o último comentário aqui para passar para o próximo tema: nos últimos 6 anos, alguma commodity foi o melhor ativo em 4. Né? Energia em 21, 22 e o ouro em 24 e 25. Tá? Então, para essas teses que a gente lê e ouve por aí sobre a importância de ter commodity no portfólio, para diversificação e como a gente pode estar já no meio de um bull market em commodity, e tem muita gente achando que isso vai continuar em 26, essa tese pode se manter e tem acontecido, né? E os dados têm mostrado isso. Talvez só a energia que está sofrendo muito com o petróleo, mas o ouro continua na frente. Agora falar um pouco qual que é a ideia do overview desse mês de dezembro? É pensar 2026. Então nós trouxemos aqui alguns temas, né, que a gente acredita que serão importantes para o ano que vem. Claro que tudo é muito dinâmico, mas para começar a pensar, a gente trouxe 7 temas e a gente vai passar por eles agora. Tá? O primeiro, talvez por ordem até cronológica, é a questão do Fed, tá? Porque tem uma decisão sobre o novo presidente do Fed para acontecer até janeiro. Né, e acho que é super relevante para entender a dinâmica de política monetária dos Estados Unidos. Então tem essa questão de se o Fed vai ser mais dove ou não. Daí a gente trouxe aqui um pouco os membros do Fed, né, e o que a gente considera quem é rock, quem é dove, o que cada um está falando, né, como isso vai mudar para 2026 e o que a gente interpreta dessa situação. Tá? Hoje essa é a linha, esses são os membros votantes do Fed. Então é um comitê relativamente... vamos dizer assim, balanceado, tem um board que é mais dovish, né, que está com o número 5 em verde, são os membros que a gente considera mais propenso ao corte de juros. Mas são minoria, né? 3 dos 7, né? Então ainda dá para segurar a linha ali. O Powell ainda consegue segurar a linha. O Powell é exatamente o intermediário, só que você tem um conjunto de banqueiros regionais que são mais hawkish mesmo, que hoje devem mostrar dissenso na decisão. Acho que um dos temas de hoje né, tem reunião de política monetária nos Estados Unidos, quantos dissensos vão acontecer? Se espera de 2 a 3, provavelmente esses 3 aqui com o número 1 em vermelho, né, o Gosby, o Musalen e o Smith. O que vai acontecer para 2026? Né? A gente deve ter um board mais dovish. Eu já estou colocando o Hassett aqui como chair, 80% de chance, então vamos colocá-lo.
Posso errar, mas eu acho que essa talvez seja a composição do board, vai ser mais dovish, tá? Você vai ter um presidente com nota 5 de dovishness, na nossa interpretação, ou na minha especificamente. O Mirren sai e deve ter alguém no lugar dele, que eu chamei aqui someone dove. Eu acho que, obviamente, que o Trump vai indicar algum novo membro tão dovish contra o Mirren. Então, você vai ter um board relativamente dovish, tá? Para o ano que vem. E você vai ter aqui os regionais, que vai ser levemente mais dovish, mas não tão mais dovish, né? Talvez saem 3 membros super hawkish por uma hawkish, que é a Logan. Né? Depois 2 membros ali que a gente levemente mais hawkish na interpretação recente e mais 2 membros com a nota 3 que são mais intermediários. Então, esse vai ser o lineup para o ano que vem, tá? Esses que ficaram aqui com destaque. Então, acho que vai ser um board mais dovish, tá? Vai ser mais dovish. Até colocou aqui uma média ponderada, né, dessas notas. Sim, vai ter um viés um pouco mais para o lado de cortar juros. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, né? Primeiro, alguns temas importantes para o começo do ano que vem. A Lisa Cook vai ser, a questão dela vai ser julgada pelo Supremo 21 de janeiro. Então a gente vai saber se ela fica ou se ela sai. Tá? Se ela sair, o Trump pode indicar provavelmente alguém para o lugar dela, e daí ele vai ter maioria no board para trocar os Feds regionais, cujos membros têm que ser reapontados até 28 de fevereiro. Então esse é um dado super importante para acompanhar se ela vai continuar ou não em 21 de janeiro. Tá? Mas você tem maioria no board, você consegue influenciar quem são os caras regionais? Isso, os membros dos Feds regionais, eles são reapontados, vamos dizer assim, todo ano que termina em 1 e 6 no mês de fevereiro. Então, fevereiro de 2026... é o momento que todos eles são reapontados. O board vota sim ou não. Normalmente, o board sempre aceita as indicações para esses membros do Fed regional. Só que como está tendo uma pressão enorme do Trump, do Bessent, etc., para trocar esses membros por pessoas mais alinhadas com o Trump, se você tiver 4 membros do board bem trumpistas, eles simplesmente só vão aprovar novos presidentes de Feds regionais que sejam aliados com o Trump. Então, por isso que é super importante ter essa questão da Lisa Cook, se ela vai ser ou não, se ela vai ou não se manter no board. Se ela não se manter, eu acho que o mercado vai reagir com uma chance de ter uma troca mais profunda do board inteiro. Esse é o primeiro ponto. E o Bessent declarou recentemente que tem que ter outros critérios para você indicar membros para o Fed regional. Por exemplo, eles têm que morar na região que eles são indicados por 3 anos. Então, eles estão tentando, de alguma forma, mudar o jogo, a regra do jogo, para influenciar a decisão desses membros do Fed regional que dependem dos bancos locais. Então, essa é uma narrativa super importante para acompanhar e que vai ser o tema do mercado até fevereiro. Tá? Outro ponto importante é o próprio Hassett, né, que a gente colocou aqui, é o único comentário que eu vou ler de todo mundo. Bem, o que ele falou recentemente? Né? Que a economia de AI está se movendo tão rápido quanto a economia dos anos 90, quando teve o boom de internet, e depois falou, olha, a gente pode ver um crescimento da produtividade de 4% em 2026, que é um número absurdamente alto. Né? Mas o que ele está passando de mensagem? Né? Ele está tentando transmitir uma mensagem de que a economia pode ter um choque positivo de oferta tão grande com AI que vai permitir o Banco Central cortar juros mais rápido. Eu acho que essa é a tese que ele vai tentar encampar no comitê. Lembrando que mesmo que o Hassett seja indicado em janeiro, ele só assume a posição do Powell em maio. Então, assim, o mandato dele efetivamente começa em junho. Né? Quando você olha a precificação do mercado, tem uma chance maior de corte em junho, não agora. Claro que ele vai tentar influenciar o comitê, vai ser um Fed Chair sombra, mas eu acho que a ideia dele vai ser um pouco nessa linha, né? Na visão da oferta, aumenta o PIB potencial, então a economia pode crescer mais sem inflação e o juro real é mais baixo. Né? O David Zervos, que é mais ou menos da mesma galera de economistas meio trumpistas, vamos dizer assim, ele escreveu um texto recentemente com esse título, né? Make 2% neutral again, né? Falando que o neutro nos Estados Unidos é mais baixo, né? E que abriria portas para o Fed cortar um pouquinho mais de juros do que o mercado precifica. Então, ao invés de o juro ser entre 3 e 3,25, poderia ser 2,5 com 3. Vai conseguir fazer isso? Não sei. Vai tentar fazer isso? Eu acho que vai. Tá? Qual que é a dificuldade? O Hassett, ele é acadêmico, né? Aqui está o currículo dele, para quem quiser ver detalhes, né? Bastante ligado ao Partido Republicano, trabalhou no Council of Economic Advisors, ajudou a desenvolver o tax cut do Trump de 2017,
Hoje faz parte do National Economic Council, cara super fiel ao Trump, por isso que ele é o favorito, mas ele é bem conciliador. Tá? Não é um cara trator que vai passar por cima do comitê. Essa é a primeira interpretação do mercado. Então ele vai tentar convencer os outros membros dessa tese, e tem gente achando que a gente vai ter um Fed mais dividido. Então, o que a gente tem visto agora em novembro, dezembro, que é uma indefinição sobre a direção da política monetária, mais membros falando coisas diferentes, mais dissenso nas decisões do Fed, pode se tornar um pouco mais constantes a partir de 2026 com Hassett presidente. Tá? Algumas pessoas falam, pode ser meio Banco Central da Inglaterra, onde as divisões acontecem com mais frequência. O Banco Central americano não é assim, eles agem muito mais agindo de forma colegiada. Então, pode perder o impacto do Forward Guidance, né, que pode tornar a política monetária mais incerta, então prêmios de risco maior e mais volatilidade, comunicação mais instável. Então, talvez esse seja o ponto de partida de uma administração Hassett, né? Olhar o lado da oferta, falar que a oferta está crescendo mais rápido, eu posso cortar o juro mais rápido, e ter um comitê mais dividido e com mais incerteza sobre decisão de política monetária de curto prazo. Né? A coordenação de mercado pode ser pior. Então vai gerar um pouco mais de vol. Acho que esse é o pontapé inicial dos pensamentos do Kevin Hassett. Né? E é isso aí, a gente vai atualizando ao longo dos próximos meses, assumindo que ele realmente vai ser o presidente, que a Liz Zakuk vai ficar ou não vai ficar, quem são os novos presidentes dos FEDs regionais. Tudo isso acho que é o tema principal de mercado para o início do ano. Segundo ponto, tá? Affordability. A gente já falou desse tema na última live, especialmente depois da eleição do Mamdani, e assim, eu acho que realmente é um tema super importante, especialmente para o próximo tema que a gente vai comentar, que vai ser a eleição no meio do ano que vem, em novembro do ano que vem, mas aqui tem alguns pontos de destaque de curto prazo para a gente acompanhar, tá? Onde são os gargalos? Complementando o que a gente falou na última live, né? A gente falou de temas mais estruturais de affordability, aqui são coisas adicionais até do que a gente falou, né? Então não para de somar, né, coisas para esse tema aqui de affordability, né? A gente trouxe 3 exemplos aqui, tá? Primeiro, energia. A gente comentou no último, né? O preço de energia subindo bastante por causa de data center, puxando o preço de energia. Daí o Trump aposta muito em gás natural. E você olha o preço do gás natural, ele subiu nos últimos 12 meses 55%. Então, talvez... será que tudo nos últimos, 2 meses. Teve essa alta aqui, né? Então, o quanto que o gás natural vai resolver o problema de affordability? Talvez não resolva. Segundo ponto importante, plano de saúde, que é o Obamacare, tá? Que é o ACA, né? Que as pessoas têm possibilidade de comprar um plano de saúde nos Estados Unidos, subsidiado pelo governo. Tá? Esse subsídio está sob questionamento, foi um dos motivos para o shutdown. Não está ainda resolvido a questão desse subsídio, quanto que o governo ainda vai continuar subsidiando as pessoas para comprar plano de saúde. O ponto é que, a partir da virada de janeiro para fevereiro, esse é o tamanho do aumento da conta do plano de saúde das pessoas nos Estados Unidos. Tá? Então, para pessoas que ganham até $60 mil ano, o plano de saúde pode subir $1.000 por mês. É muita coisa, e se isso acontecer, naturalmente vai afetar muito a popularidade do presidente e vai levar essa discussão de affordability a crescer ainda mais. Terceiro ponto, saiu no Political dessa semana, né? As empresas dizendo, olha, talvez depois do Natal, em janeiro, a gente vai reajustar preço, trazendo aí, passando para o consumidor aumento de tarifa. O que não aconteceu até agora, aconteceu pouco, talvez aconteça no início de 26, depois que os estoques terminaram, depois que o Natal passou, a gente tem um aumento de inflação mais forte a partir de janeiro, fevereiro. Tá? Isso naturalmente vai pegar não só na política monetária, mas também na questão da narrativa do affordability. E daí vai crescer de novo a questão de como resolver essa situação, e uma das possibilidades que estão sendo levantadas é a questão dos cheques. Né? Você dá cheque para as pessoas, né? O governo assina um cheque para você de $1.000 ou $2.000, para tentar amenizar o custo de vida. E aqui a gente fez um desenho sobre qual que é o tamanho do custo fiscal disso, né, e quantas pessoas seriam afetadas. Então a gente comparou com o Covid, onde tiveram várias políticas de cheques que custaram de 160 bilhões. Tiveram 3 cheques. 3 cheques. A primeira custou 300 bi, a segunda 164 bi, e a terceira do Biden, que gerou toda a inflação depois, 400 bi. Tá?
E essas caixinhas é o número de pessoas que se beneficiaram das políticas, né? Bastante gente, mais de 100 milhões de pessoas. O que o Trump está dizendo hoje estaria nessas barrinhas em azul. Tá? $2.000 por pessoa. Ainda não tem um desenho claro de quantas pessoas seriam afetadas ou não. Tem algumas simulações, dependendo de quanto que elas ganham por mês. Se estão casadas, se são solteiras. Mas é alguma coisa entre 310 a 380 bilhões de dólares de custo. Ou seja, dar $2.000 de cheque para as pessoas hoje é mais do que eles arrecadaram com tarifa, que é 200 bi, é tão grande quanto a pandemia. Tem outras pessoas falando o seguinte, talvez $2.000 de cheque não passe, mas $1.000 seja aprovado, o custo é alguma coisa entre 150 a 200 bi, o que também é bastante. O ponto é, se isso passar, você pode ter impacto de inflação, a gente já viu esse filme antes com Covid, você pode ter impacto na curva de juro longa, porque todo esse ganho fiscal da arrecadação de impostos, de importação, ele é transferido para as pessoas que vão consumir. Então esse é um tema super importante para o começo do ano. Não é óbvio que passe. Tá? Hoje eu acho que a chance é, sei lá, de 10% a 25%, mas se esses temas aqui, né, preço de gás continuar subindo, o preço do plano de saúde continuar subindo, e a gente tiver uma alta de inflação no começo do ano em função de tarifa, esse tema vai voltar a crescer e vai ter repercussão de mercado importante. Além de tudo que a gente falou no último overview, né? De desemprego das pessoas mais jovens, né? O que é nos outros temas? O preço de energia, de utilities, que não parava de subir. Preço de energia, alimentação preço de comida, e housing. Né? Housing também está super caro. Se o Fed não for tão dovish, continua sendo caro, né? Então, né, esse K-shaped economy, né? Que as pessoas mais humildes estão sofrendo bastante, isso aqui, né? Parece que só vai piorar. E dado isso, você tem o terceiro tema, né, que é midterm elections. Ainda é cedo para falar, estamos em dezembro, essa eleição é só no começo de novembro de 2026. Só que tem a implicação do affordability para a eleição do Congresso. E é interessante que na semana passada saiu uma pesquisa cuja pergunta era, entre várias, né, quem tem mais responsabilidade pelo estado atual da economia dos Estados Unidos? E daí 46% acham que o Trump é o maior culpado já. 33% atribui responsabilidade total a ele e 13% acham que é principalmente o Trump, um pouco o Biden. E outros ainda acham que é herança maldita do Biden, tá? Mas já tem 46% do eleitorado que acredita que é o Trump. Então essa pior... o que está acontecendo? O Trump está em denial, está negando esse problema de affordability, dizendo que é um problema dos democratas e que... está jogando a culpa dos democratas. Só que o eleitor não está comprando muito a tese do Trump. Ele já está atribuindo ao Trump o problema. Tá? Tanto é que tem várias reportagens dizendo que os principais aliados, as pessoas próximas ao Trump, já estão pedindo para ele mudar a narrativa, o discurso, e endereçar a questão de affordability, porque está colando nele esse problema, e as pesquisas mostram. Então, se a questão de affordability piora, como a gente colocou no último slide, as pessoas já estão atribuindo a ele esse problema, aumenta a chance de ele perder midterms. Tá, então aqui está o que aconteceu no passado, esse é um gráfico que circula toda a eleição, a gente só atualizou, né? Como o partido do presidente se comporta numa eleição congressual, na média ele perde, né? Só 2 casos o presidente conseguiu mais cadeiras do que ele tinha antes, né? Com Bush em 2002, depois do atentado de 11 de setembro, e com Clinton, mas 5 cadeiras a mais. Normalmente se perde. Hoje o Trump tem 2 cadeiras a mais de folga em relação à média, à maioria. Né? Ele tem 220 cadeiras, ele tem que ter 218. Então a chance dele perder essa maioria na Câmara é bem grande. Especialmente com essa narrativa que a gente está colocando. Outra forma de olhar a informação, né? Aprovação do Trump e desempenho na Câmara dos Deputados nas midterms. Hoje o Trump tem 41% de aprovação, que dá 0... pelo esse gráfico assim, de poucos pontos, né, ele ficaria empatado no midterms em termos de cadeiras. Mas, de novo, a margem dele é muito pequena e talvez essa popularidade caia com os preços subindo ou essa questão de affordability piorando. Então a situação dele é bem tensa assim, na questão do housing, por isso quando você vai para o polymarket, o mercado atribui 76% de chance dos democratas levarem um house, o Senado deve continuar republicano pela matemática de eleição. Eu, um tempo atrás, achava que o Trump ia ganhar midterms, mas hoje eu estou mudando de ideia, parece que ele está
ele é o azarão nessa disputa, e daí tem toda a implicação de que talvez ele só tenha mais 10 meses de mandato, e daí perdendo o House, ele vai virar já um pato manco para os últimos 2 anos. Quarto tema. Ou seja, porque que é importante é porque o Trump vai fazer um all-in, né? Ele vai arriscar tudo, fazer tudo o que for necessário para tentar reverter isso, senão o mandato dele acaba. Então, né, por isso que a affordability encaixa com isso, acho que tem uma chance de ter umas políticas heterodoxas aí para tentar virar esse jogo. E a gente tem que pensar em implicação para o mercado disso. Eu acho que tem um exemplo que aconteceu no mundo recentemente que talvez mostre o caminho que os Estados Unidos irá seguir, que é o Japão, que é um pouco o tema 4, que é a questão de política fiscal nos países desenvolvidos e a implicação para juro longo. Tá? O Japão tem um novo governo desde outubro, Takaishi assumiu como primeira-ministra. Tinha um novo em julho, né? Tinha em julho, agora tem em outubro. Já caiu e virou outro em outubro. Vão rodando lá os primeiros ministros. Mas enfim, qual que é o Japão tem um problema de custo de vida, tem uma inflação muito mais alta do que eles estão acostumados a ver. E daí qual que foi a resposta de política econômica a esse problema inflacionário, esse desconforto do japonês? Basicamente um grande pacote fiscal, né, para reduzir o custo de vida, só que com populismo. Né? Então foram 3,3 pontos percentuais de estímulo fiscal, é o maior estímulo fiscal no Japão desde a pandemia, sendo que, vamos dizer aqui, quase 2 pontos percentuais é transferência ou subsídio para as famílias. Então tem aqui, dá para olhar na tabelinha, né? Tem subsídio para a conta de eletricidade, gás e gasolina, teve cheque para crianças ou pessoas que têm filhos até 18 anos, tem vouchers para os governos locais para ajudar as pessoas da região, tem corte de impostos, né, de combustível e corte de imposto de renda, embora seja transitório, mas aconteceu. Então, quando a gente olhou isso, a gente pensou exatamente... Esse é um exemplo de resposta de governos ao problema de inflação alta. Vamos fazer mais populismo, vamos usar mais a política fiscal que já está no limite para tentar amenizar essa dor do eleitor. Só que a gente sabe que isso não funciona, é temporário, mas é um exemplo que os Estados Unidos podem seguir. Eu acho que esse talvez seja o maior exemplo do que o Japão atuou agora, né? Esse talvez seja o caminho que os países desenvolvidos vão querer tomar. E o Japão faz isso no momento que a política econômica ou a economia está numa situação assim, de um grande desequilíbrio. Né? Dá para colocar vários slides aqui sobre o tema, mas talvez esse é o que melhor resume. Né? Então você tem uma inflação resistente acima de 2,5%, então estamos falando do Core CPI em 3,1%, contra uma taxa básica de juros só de 0,5%, e é toda essa dificuldade do Japão de subir juros. Então o juro real instantâneo, né? Menos 2,5%, que é super baixo. O mercado está colocando prêmio na curva, né? Então você pega a taxa de 10 anos no Japão subindo muito, né? Hoje está em 2%, ultrapassou a taxa de 10 anos da China. Então a China hoje tem um juro mais baixo que o Japão, né? O break-even inflation de 10 anos no Japão em 1,80%, né? O juro real perto de 0, então não é tão negativo, ele atribui que ele precifica que o BOJ vai subir juros, né? Então o BOJ é bom que suba, porque senão você vai ter impactos na economia e na moeda, em outros ativos muito pior. Mas é impressionante como uma economia tão desequilibrada pelo lado de overheating faz mais estímulo fiscal, né, para tentar amenizar esse problema da população, que só vai gerar mais ainda distorção e mais problema. Mas o ponto é que essa alta de juros no Japão vai começar a ter implicação prática em outros países. Né? Então a gente trouxe aqui um pouco essa questão do investidor japonês em outras jurisprudências, como diria Mário Draghi. Esse gráfico da esquerda, ele é um investimento em renda fixa global na ótica do japonês. Então, normalmente o japonês, ele investe, ele compra uma treasury ou um título italiano, francês. Historicamente, ele faz o hedge para ien, para não ser impactado pela oscilação da moeda. Ele trava isso. Então, na ótica do japonês, o que aconteceu entre 2013 até 2023? Tá? Esse cenário aqui em que o juro do Japão foi 0 e dos outros países eram positivos mesmo com o hedge. Tá? Então ele comprava um título italiano, fazia o hedge, gastava com isso, mas ele ainda ganhava 2% ao ano. Nesse momento do tempo, o investidor japonês foi um fator de sustentação da renda fixa global. Ele comprava título francês, italiano, americano, ele era um comprador cativo importante, fazia o hedge. Se você olhar nesse momento, a moeda japonesa não perdeu tanto valor,
Tá? Ela ficou mais ou menos estável, uma leve queda, nada demais, porque tinha um hedge. Depois da pandemia, o custo do hedge cresceu muito nos Estados Unidos, no Japão, para qualquer outra jurisprudência. Depois da normalização do Powell, né? Depois da normalização. 22 em diante. Perfeito. Então, só como exemplo, né, o Fed Fund Rate foi para 5, no Japão era 0, então o custo do hedge é exatamente essa diferença. Então, quando ele fazia o hedge e comprava um 10 anos, ele ia receber menos 2. Então, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar o título de renda fixa sem hedge. É isso que eles fizeram. Tá? O que aconteceu nesse período aqui? O japonês ainda dava sustentação para a renda fixa global, mas o ien depreciou muito. Saiu de 120 para 160, porque não tinha hedge. Só que, recentemente, o que aconteceu? Com essa abertura de juros no Japão, hoje a melhor coisa que um japonês faz é comprar JGBs, títulos japoneses em ien, porque mesmo que ele faça o hedge da moeda que está ficando mais barato, ele vai receber menos comprando uma treasury, menos comprando um bond, do que ficando só na renda fixa japonesa. Então, qual que é a implicação desse gráfico hoje na margem, né? Talvez a sustentabilidade ou a sustentação que o investidor japonês dá na renda fixa global caia. Porque ele não vai mais comprar renda fixa global. Ele pode comprar não hedgeado, para quem quer, ficar no risco da moeda, mas me pareceu mais inteligente. Agora que a moeda desvalorizou muito e é considerada a moeda mais barata do mundo, né? É muito inteligente fazer isso. Então talvez ele fale, olha, eu vou comprar JGBs porque ele me dá um belo retorno em moeda local, que é o que eu quero, e daí ele para de comprar título francês, italiano, americano, e daí você tem um impacto secundário da alta dos juros no Japão nos outros países. Daí as curvas globais começam a subir porque o investidor japonês não está mais lá. Então essa é uma narrativa importante para acompanhar, é como esses spillovers de fiscal acontecem. E aqui só para mostrar como a moeda foi completamente destruída no Japão, isso aqui é a variação do ien contra moedas desde 2021 e a gente colocou o carrego também. Então, por exemplo, contra o peso mexicano, o peso mexicano subiu 160% contra o ien, ajustado, incluindo os juros. Né? Contra o real, 140%. E contra todas as moedas, né, em torno de 50% a 70%. Você pega aqui o CNY, né, que é a moeda chinesa, 61% de alta da moeda chinesa contra a japonesa, Korean Won, né, Coreia, 25%. Então a moeda japonesa foi destruída. E Por isso que o turismo lá está bombando. Está bombando. Agora, tem muita gente falando isso, né? Com essa dinâmica de juros no Japão, talvez o ien seja uma moeda que vai finalmente se valorizar em 26. Não sei. O ien é um cemitério de gestor, normalmente, historicamente, mas tem muita gente inteligente falando que talvez seja o ano do ien em 2026. Não sei. Mas a dinâmica de juros talvez implique isso mesmo. Agora os temas micro aí, vou deixar para você. Vamos falar de coisa legal então, Fenômeno. Pô, o meu é legal também, cara. É? O meu é legal também. Então, novembro foi um mês assim bem agitado, né, para essa narrativa de AI. Né, os ursos saíram das cavernas que eles estavam se escondendo aí nos últimos 2 anos, né? E acho que teve um aqui que foi simbólico, que é o Neil Ferguson, né? Ontem o Howard Marks também escreveu uma cartinha com uma ideia parecida, que a AI está numa bolha, e vários outros. A gente achou esses aqui do Neil Ferguson, né, meio simples de entender e diretos, e resumir um pouco, né, a ideia aqui do mês, né, falando, depois de 3 anos de ChatGPT, fazendo essa revolução toda e todo mundo ficando, né, apaixonado por esse tema, vê o Neil Ferguson jogar água fria, falando, será que o ChatGPT não é só um search melhorado? Será que o ChatGPT realmente é um monopólio ou vai ter muito mais competição? E a gente viu o Gemini lançando o Gemini 3, né, no mês passado, que em várias métricas está na frente do ChatGPT agora. Então, será que não mudou um pouco essa dinâmica competitiva? Né? Terceiro ponto, será que, né, os chineses não vão acabar vencendo essa corrida com os modelos deles, né, abertos e de graça? E, por último, será que toda essa dinâmica aí financeira é sustentável, né, com todas as empresas comprando GPU infinito, NVIDIA financiando eles de volta, e teve todo um bear case aí, né, relacionado a isso? Qual esse capex aí de trilhões de dólares do ChatGPT OpenAI? Será que isso aí é sustentável? Eles anunciaram um monte de investimento, né, gigante nos últimos meses que fez a bolsa subir bastante, várias empresas. E será que isso aqui não é parecido com, né, a bolha de internet, onde todos aqueles investimentos já de fibra ótica e tal acabaram, né, virando pó? Então, acho que esse é um resumo aí dos 4 bear cases, né? Quem está bearish escolhe um ou todos
para, né, se contrapor a todo o ânimo que o mercado tem com o AI. E acho que uma coisa que aconteceu, né, que eu acho que foi o gráfico do mês aqui, foi as pessoas criando, né, o ecossistema aqui do Gemini e o ecossistema aqui do OpenAI, ChatGPT. Então essa linha laranja que estava voando com a coisa relacionada a ChatGPT, tinha uns memes, né, rodando, até que eu acho legal, que era qualquer um que tocava no ChatGPT, a ação subia 100%, e da noite para o dia isso virou ao contrário. Se você está no círculo de influência aí do ChatGPT, sua ação começou a cair, e se você está no círculo de influência do Gemini, né, que é da Google, você subiu bastante, né? A Google realmente, né, virando a Mag, né, favorita, né, quando no começo do ano era a Mag mais odiada de todas, realmente uma reversão muito grande. Então vamos entrar um pouco aqui mais no detalhe. Aqui, né, eu acho que a gente falou um pouco, né, desse financiamento circular, né, como que o OpenAI está comprando 300 bilhões de dólares da NVIDIA, e a NVIDIA está investindo 100 bilhões de dólares na empresa OpenAI, né, e várias outras empresas levantando dívida aí para comprar chips e depois, né, também recebendo, né, investimentos nas empresas. E todo esse sentimento aí, né, que realmente isso não é duradouro. Outro bear case, né, do Michael Burry lá foi, né, essa ideia que esses GPUs duram menos anos do que as empresas estão depreciando, né? Então, né, na verdade, né, se você olhar, as empresas mudaram quantos anos eles calculam de depreciação nesses GPUs, e tem essa tese que, né, realmente esses GPUs não vão durar tanto, porque tem, né, versões novas, e aí é tão melhor que a versão velha, você vai querer comprar a versão nova, então todo esse CAPEX, né, realmente vai ter que ser substituído daqui a alguns anos, e isso a conta não vai fechar. Né, as empresas, né, realmente, né, mostraram que isso não é bem o caso, que os GPUs estão durando muito mais que o imaginado, que estão até sendo conservadores, que continua se usando os GPUs antigos em data centers hoje, que todos os GPUs disponíveis estão sendo usados, então que na verdade tem até muito mais demanda do que oferta, mas, né, isso foi uma tese aí. A gente achou interessante, né, Google, tinha duas óticas que a gente podia escolher aqui, né, o market cap de Google, né, virando o terceiro maior do mundo, né, só ficando atrás agora de Apple e Nvidia, né, passou Microsoft. Então, realmente, né, será que Google vai virar a empresa mais valiosa do mundo? Toda essa ideia que Google agora tem um full stack, né, então Google, né, não só tem o Gemini, que é o modelo agora que está na frente, mas também é uma empresa que tem muitos dados, né, diferente de ChatGPT, tem todos os, né, Gmail, Google Docs, Google Maps, né, todas essas coisas, Waymo, etc. Então, né, está muito... né, bem posicionado com isso, muito bem posicionado com o mercado, né, de advertisement. Então, se você pensar como é que você vai monetizar esses modelos, advertisement vai ser uma das grandes linhas. Será que o ChatGPT consegue fazer isso? A gente acha que sim. Eles contrataram a CEO da Instacart, que fez um trabalho excelente aí de advertisement lá, mas para tocar essa divisão, mas realmente, se você pensar quem são as maiores empresas de advertising do mundo, é Google e Meta, né, especialmente nesse mundo digital. Então, realmente está muito bem posicionado para isso. A Google também é um líder de cloud, né, entre, né, as três grandes de cloud, e o cloud deles está crescendo para caramba. Foi um dos grandes, né, inventores aí dessa ideia de deep research, tem muitos cientistas incríveis aí de AI. Então, realmente, e aí, por último, né, que foi a grande sacada, né, que eu acho que o mercado está um pouco atrasado nisso, né, que Google criou essa ideia de TPUs, né, junto com a Broadcom, e vários modelos, incluindo o Gemini, estão sendo treinados em chips alternativos ao da NVIDIA, né? Então, o Gemini foi treinado praticamente, né, com TPUs, né, o modelo da Anthropic também foi treinado, né, com os chips, né, da Amazon. Então, né, será que realmente você precisa de chips NVIDIA para fazer tudo de AI, ou será que tem alternativas? A gente está vendo o próprio ChatGPT anunciando, né, um investimento gigante em parceria com a Broadcom, a gente está vendo o Microsoft sendo notícia que provavelmente vai trocar da Marvell para Broadcom também. Então, Broadcom tem sido uma ação, né, nesse ecossistema da Google que tem indo super bem, que é uma alternativa à NVIDIA. E aí, tudo isso, juntando tudo isso, você vê esse reflexo aqui, né, enquanto que o PI da NVIDIA tem caído e quanto que o PI da Google tem subido. Né? Então, o Google no começo do ano estava 15 vezes PI, super barato, porque o Search ia ser destruído pelo ChatGPT, e de repente agora está quase 30 vezes PI, e NVIDIA,
né, tendo esse D-rating aí a 25 vezes PI. Nos nossos números, se você olhar o crescimento, né, a gente olha 2 anos para frente, a NVIDIA já está 15 vezes PI, então realmente virou uma ação, né, barata, tipo yen aí, barato, né, não sei se isso é bom ou ruim, e, né, vamos ver o que isso quer dizer aqui na prática, né, próximo ano, mas acho que é um grande tema, né, de qual campo que você quer estar, será que o ChatGPT volta, estão falando, né, vão lançar essa semana, né, o modelo novo, aí meio que intermediário, até para fazer esse catch-up aqui com o modelo do Gemini, e, né, vamos ver se eles retomam a liderança. A gente, né, vai falar um pouco mais disso, que não é só a liderança que importa, mas antes de entrar nesse tema, aqui na direita, o outro bear case que a gente citou é todo esse investimento, né, que olha os números, né, impressionante, né, de Oracle, Meta, né, Blue Owl, que é uma private equity, um fundo alternativo que virou financiador aí de muitos desses projetos, né, gigantescos. Então você vê o financiamento via dívida para AI, né, explodindo, o que é isso, sei lá, 5 vezes aí versus o ano passado, crescendo muito. O CDS da Oracle foi o primeiro sinal, né, que o mercado estava preocupado com isso. E realmente esse campo aí do ChatGPT, né, quando você olha, né, essa ideia do Stargate, né, ele escolheu uns parceiros tipo Oracle, CoreWeave, SoftBank, que gostam de alavancagem, estão fazendo um catch-up, que estavam aceitando margens mais baixas, né, a gente ouviu de várias, né, pessoas que Microsoft, Azure e outros caras, né, não toparam esses contratos porque estava, né, sendo squeezado demais, e esses outros players toparam, e Oracle por muito tempo estava tendo um crescimento absurdo e a ação funcionou muito bem, mas quando você olha no detalhe, realmente, né, os contratos não são tão atraentes e o valuation da Oracle estava quase no nível de uma ação de meme, assim, né? Então, realmente, eu acho que é isso que também entrou nesse bolo aí, misturou tudo, porque tem empresas que estavam um pouquinho bolha mesmo. Por outro lado, né, eu acho que é importante reforçar, né, que não é só tudo que a gente falou, né, tem o outro lado da moeda. O ChatGPT continua sendo líder absoluto, né, depende de qual jeito que você quiser olhar, mas basicamente o ChatGPT tem tipo triplo de usuários do Gemini e usuários que gastam muito mais tempo do que o Gemini, então a gente acha que, né, está muito, muito na frente, é um produto de consumo, a gente já viu isso antes com o iPhone contra Android, né, quando tinha algumas inovações do campo lá do Android, Samsung com uma tela maior, lá atrás tinha um Windows Phone, que, né, você usa Windows, né, tem telefones chineses, né, que dobram, e, né, grandes e tal, né, Samsung também, então a Apple várias vezes esteve atrás em algumas inovações, é mais caro, né, tinha menos memória em alguns momentos, câmera pior, esse tipo de coisa, mas ainda assim o produto que você entrega para o consumidor é mais fácil, integrado com o seu ecossistema, confiável, né, eu acho que isso tudo acabou fazendo a Apple, né, sobreviver a todas essas iterações, e o ChatGPT, por enquanto, é um produto que o consumidor gosta, que está suficientemente na fronteira, né, está muito na frente do Gemini, e também não precisa ser um mercado onde só tem um vencedor, né, podem ter 2 vencedores, então acho que esse é um pouco do ponto aqui, resumindo, tem bastante texto, dá para vocês lerem aqui, mas o ponto é que o ChatGPT continua crescendo muito, né, então ele está aumentando, está até acelerando, né, então ele estava aumentando 20 milhões de usuários por mês, aí, sei lá, nos últimos 2 anos, e teve essa inflexão aqui no meio do ano que começou a aumentar 50 milhões de usuários por mês, está com 900 milhões de usuários, eles, né, anunciaram isso mês passado. E na nossa cabeça, né, a última transação aí do OpenAI, 500 bilhões de dólares, foi a última rodada. Se você tenta comprar no mercado, hoje em dia está 600 bilhões de dólares, então está subindo, na verdade, ainda. E para a gente, quando a gente faz conta, né, a gente tem um modelo todo aqui, né, obviamente tem muitas incertezas aí ao longo dos próximos anos, a gente chega num EBIT aí de mais de 100 bilhões de dólares em 2030, quando a gente olha empresas, né, de qualidade que crescem muito menos do que o OpenAI vai estar crescendo daqui a alguns anos, tradam num múltiplo de mais ou menos umas 30 vezes EBIT, então facilmente a gente consegue chegar num valuation, se você pensar daqui a 2 anos, o mercado vai estar olhando 2 anos para frente, né, então a gente acha que uns 3 trilhões de dólares pode ser onde o OpenAI acaba, né, valendo. Eu acho que a ideia era meio que fazer um IPO a 1 tri, e a gente sabe, né, que esses IPOs acabam subindo bastante. Eu acho que o mercado consegue justificar alguma coisa perto de 3 tri. É um pouco assim que a gente está vislumbrando.
Então, né, para a gente parece que tem muito upside, né, tem muito jeito de monetizar isso, uma conversa longa aqui também. Esse ponto do caixa que a gente trouxe um pouco do modelinho para entender essa ideia do caixa, que tem toda essa ideia que eles vão ter que gastar mais de $1 trilhão de capex nos próximos anos, como é que eles vão financiar tudo isso. E realmente a gente tentou mostrar aqui, olha quanto caixa eles têm, olha quanto caixa eles estão gerando, olha o investimento que a NVIDIA está fazendo, olha o que eles poderiam captar, né, fizeram uma rodada esse ano e uma captação no IPO, você vai somando tudo isso, parece bem tranquilo gastar uns $840 bilhões aí nos próximos 5 anos, e também esses números que tem mais que $1 trilhão, né, tem um pouco de double counting, porque, né, tem muito desse capex que você gasta para, né, training, que depois você acaba conseguindo reutilizar para inference depois. Então, nos nossos números, a gente acha que isso aqui acomoda, né, bastante né, os investimentos que eles precisam fazer. Então, para a gente, eu acho que está totalmente diferente dos anos 2000, uma empresa que gera caixa, que, né, que por enquanto não está gerando caixa, porque está investindo bastante, porque está crescendo, né, um absurdo, mas no momento que, né, desacelerar um pouco, né, eles começam a monetizar mais, a gente não vê problema nenhum, né, neles conseguirem, né, pagar todo esse capex que eles estão fazendo. Aí outro tema para 2026, né, que é um pouco essa implementação, a gente falou um pouco, né, em outros overviews do AI, como é que isso vai ser implementado e que tem mercados gigantes, tipo robótica, carro autônomo, drone, defesa, né, e outro mercado grande, obviamente, é todo esse mercado de agents, né, tem teoria para tudo quanto é lado, né, de quando que realmente isso vai ser uma coisa madura que todo mundo vai usar. A gente acha que o próximo ano pode ser o ano onde isso começa a ser usado mais, onde a gente começa a sentir isso um pouco mais no nosso dia a dia. Né? Recentemente, por exemplo, o Walmart anunciou uma parceria com o ChatGPT, né? várias outras empresas de consumo, e-commerce e tal, estão começando a anunciar né, parcerias, Shopify também é outro, né, com o OpenAI. E a gente acha que isso vai revolucionar o comércio do mesmo jeito que e-commerce revolucionou o comércio, né? Então, era um grande tema no mercado por anos, que era você comprar a Amazon e você shorteia, sei lá, né, caras que nem existem mais, né? Tipo Macy's, umas coisas assim. E no mundo inteiro, obviamente, Mercado Livre aqui no Brasil versus, sei lá, Renner, e pensa qualquer um desses caras, né? C&A, etc, etc. E no mundo inteiro isso foi um grande tema. E acho que na próxima ano a gente vai começar a introduzir mais esse tema também, que não nem necessariamente, né, quem são os vencedores, quem são os perdedores, né, tal, de vez em quando os incumbentes de um certo sistema acabam sofrendo bastante, né, a Amazon, você pensar no Mercado Livre, ou outros assim, né, são muito dependentes do ecossistema que existe hoje, você ganha muito dinheiro, né, com advertisement, né, o jeito que você faz uma compra, você entra no aplicativo da Amazon, você fica lá browsing, ele te sugere um monte de coisa, e você acaba comprando um item lá dentro. Se você fizer com o ChatGPT, talvez você não vai precisar ficar browsing muito, ele que já vai fazer esse filtro para você, então muda muito a sua experiência, né, o funil até chegar ao final aí dessa compra, então os economics da cadeia inteira, né, são radicalmente diferentes, e quem fizer essas parcerias e estiver disposto a ser canibalizado pode acabar saindo vencedor, e quem não estiver disposto e quiser insistir, né, no sistema que está hoje, talvez vai sofrer. Então acho que vai ter muitas oportunidades aqui, né, isso aqui é mais pensando micro, mas obviamente a gente já levou para o macro no overview, falando, pô, se realmente você tiver milhões ou bilhões de novos empregados virtuais que vão ser esses agentes, pô, isso pode impactar muito o mercado de trabalho, né, isso pode impactar muita coisa, sei lá, o mercado de pagamentos, a gente citou aqui alguns caras, né, de pagamentos também que podem ser beneficiados ou sofrer, então tem muito ângulo diferente aqui para explorar esse tema. Só para fazer uma pergunta aqui, quem que se beneficia mais disso em termos de empresa? Você acha que seria difícil de pensar, mas a Amazon se beneficia ou ela sofre uma competição e é ruim para ela? É ruim para ela. Quem se beneficia, de novo, é OpenAI, Gemini, Broadcom, NVIDIA, empresas de memória, empresas, todo o ecossistema de AI que tem subido bastante nos últimos anos, né? Eles implementando tudo isso é um mercado gigantesco, mas aí tem muitas empresas, por exemplo, Booking. Será que vai conseguir se adaptar a esse mundo? Você quer comprar uma viagem, você vai fazer via ChatGPT ou vai fazer via Gemini, vai ter parceria com Booking ou não? Booking tem todos os relacionamentos com os hotéis, mas será que isso não é fácil de replicar? Então, todos os debates, quem está
né, nessa ponta e consumidor, tipo Amazon, Booking, né, etc., esses caras vão ter que se adaptar. O Walmart foi, né, bem proativo aí, já fazer uma parceria com a OpenAI, pode ser um cara que, né, se dá bem assim, nessa transição. Entendi. Você queria falar desse dado aqui? Não, é que você citou, né? Eu acho que eu até fiz esse comentário no último Stock Pickers, né? Esse potencial dos agentes do lado macro, né? Mas para quem não teve oportunidade de assistir, eu comentei, né? Se você tem... Hoje um agente custa em torno de $1.000 por mês. Se você, enfim, comprar a licença Pro desses softwares de inteligência artificial... Mas o que significa custar $1.000 por mês? Né? O agente ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o custo por hora dele é de aproximadamente $1,89 hora. Né? Enquanto que o salário médio nos Estados Unidos de entrada é $17 hora. Então, essa é a diferença. Né? Você tem aí praticamente 10 vezes mais barato você ter um agente de AI do que você ter um ser humano trabalhando. O custo é muito grande. Então, essa é uma forma de você pensar, tem vários ângulos. Né? No ângulo macro, uma competição muito grande por mão de obra, a mão de obra vai sofrer uma competição enorme de AI, e o segundo ponto é que você tem capacidade de subir o preço, né, desse agente. Você custa $2, 3, 4 mil dólares, que ainda é muito mais barato do que um ser humano. Né? Então, tem essa capacidade de monetização maior, porque ainda o custo é muito diferente de um ser humano. Então, tem implicações bem grandes essa diferença entre os dois. Tema 7, Brasil, eleição, pô. Os temas favoritos do pessoal. Sem dúvida vai ser, acho que é um tema até de certa forma global, né? Acho que tem muito investidor global que está começando a olhar de perto para tentar, principalmente quem investe em Latam, não quer perder um rally possível de Brasil, como aconteceu na Argentina, muita gente não pegou. Então acho que é uma lição. A gente descobriu que tinha muito mais gringo investido no Brasil que a gente imaginava na sexta-feira, né? Quando todo mundo começou a perguntar o que está acontecendo aí, né, cara, que você achou que nem olhava o Brasil. Já sabendo, mas o Flávio vai ser candidato, tal, ficou surpreso. Uau, a galera tá comprada já mesmo. Tá comprada, então acho que talvez, sem dúvida, uma das principais eleições do mundo em 2026, até pelo tamanho do mercado. Em 2025, a performance dos ativos brasileiros foi bem decente. Né? A gente colocou aqui no cantinho esquerdo da tela o Kit Brasil contra o CDI. O que é o Kit Brasil? É basicamente você está comprado no Ibovespa, você tem uma NTNB de 10 anos, um juro nominal de 10 anos, e você está comprado no real, vendido no dólar. Tá? Esse é o Kit Brasil. Então você teve uma performance de 24% no ano, o que é uma performance muito boa, né? A melhor performance nominal desde 2016, quando teve 37, agora 24%. 16 foi um ano assim, né? Pegou o low no começo do ano de mercados emergentes. A China fez aquele estímulo absurdo que teve um ralizão de emergentes e commodities absurdo. Teve um impeachment no meio do ano. Sim. Entrou um governo, né, super alinhado ao mercado, com Banco Central, credibilidade, etc, etc. Teto então de foi gasto. Um ano assim, melhor ano, né, para Brasil possível. Né, obviamente você pulou aqui, né, o pós-Lehman aí, né, que teve um ralizão que talvez não conta, porque tinha caído muito antes, mas você pensar nos últimos 15 anos, né, ser o segundo melhor ano do Kit Brasil, nesse ano que não aconteceu nada demais, talvez, né, realmente um big deal. Eu até estava levantando aqui os motivos, né, eu acho que são 4, e nessa ordem, eu acho que o primeiro que a base era baixa. O ano passado foi um ano muito ruim do Kit Brasil, que é o 10%. Lembrar que o câmbio chegou a 6,20 na virada de 24 para 25. Então você tinha uma possibilidade de ganho de valorização de ativos gigantes em função disso. O segundo, acho que o global mudou muito, pró-mercados emergentes, né? Commodities subindo, o investidor saindo um pouco do dólar e buscando alternativas aos Estados Unidos. Então quando você olha aqui a decomposição do real em 2025 em termos nominais, os fatores externos ainda como principal componente, o principal driver, 8% dessa valorização de 13,6% do real contra o dólar. Então, acho que esses são os dois principais fatores. Fator doméstico, eu julgo o Copom, o Banco Central. Acho que a entrada do Galípolo existia algum tipo de incerteza em relação à postura dele. Ele foi bastante correto, tem segurado o juro no patamar muito alto, de maneira correta, mas certamente ancorou vários ativos brasileiros. E, por fim, eu acho que no final começou a ter essa excitação por eleição.
Então, acho que na margem também começou a ter, principalmente para a Bolsa, um fluxo de tá chegando a hora e talvez seja um momento de começar a se posicionar. Então, acho que esses são os 4 principais. Eu julgo que a eleição foi o 4º, mas talvez em 2026 vai ser o principal. Né? E quando a gente olha a eleição, de novo, né, o que é a demanda do eleitor, isso muita gente já sabe, mas a gente colocou só para deixar bem ressaltado. Né? As pesquisas mostram que a questão da violência é o principal tema. O segundo principal, ele tem sido economia e depois corrupção. Então, certamente, o principal tema violência é o tema em que a direita melhor se comporta, ela tem as melhores respostas, e talvez por isso que o candidato de direita está muito bem posicionado, porque ele vai atender o anseio da população nesse aspecto. Eu acho que o mercado está ficando mais confiante. Talvez realmente fosse o Tarcísio o candidato, as coisas estavam se alinhando, né? Até que veio aí o Flávio Day na sexta passada e deu uma chacoalhada no mercado, né? Que foi exatamente essa queda aqui do Kit Brasil, ou foi essa queda da probabilidade que os ativos indicam de alternância de poder no Brasil, que a gente calcula, chegou perto de 60%, agora está em 51,6%, tá? E vai trazer talvez aí uma janela. Eu sempre gosto de falar que essa eleição tem pêndulos, né? Teve uma época que o pêndulo estava mais que o Lula ia perder, que foi o início de 26. Depois das tarifas, a sensação é que o Lula era muito forte, então o pêndulo foi para o Lula. E quando estava naquele otimismo bem grande que a oposição talvez fosse ter de novo uma chance grande na eleição de 26, teve a questão do Flávio Bolsonaro e o pêndulo foi de novo um pouco para o outro lado. Né? A gente vai ficar nesse swing. Né? Eu acho que ontem teve um evento importante, né, em que o Congresso votou rapidamente uma mudança na dosimetria da condenação do Bolsonaro e daqueles que participaram de 8 de janeiro. Então mostrou uma resposta do Centrão, no sentido de, tudo bem, a gente vai te atender alguma demanda no que dá para fazer. Algumas pessoas esperam uma contrapartida do Flávio, mas o que se fala hoje é que não tem muito o incentivo do Flávio se manter candidato até pelo menos fevereiro, e avaliar como ele vai se comportar nas pesquisas. Se realmente ele começar a subir nas pesquisas, eu acho que o mercado vai reagir mal, porque daí a chance de a gente ter um candidato de mais de centro, com mais chance de ganhar a eleição em 2026, vai diminuir. Né? O Flávio na urna, tem muita gente que acha que é uma polarização muito grande e que talvez não consiga superar o presidente Lula em 26. Mas se ele começar a subir nas pesquisas, quer dizer que ele pode ganhar também, né? Não, negativo. Eu acho que ele pode subir a ponto de impedir uma candidatura alternativa, mas num segundo turno, quem ainda é considerado, vamos dizer assim, centro e fica oscilando ali entre centro-esquerda e centro-direita, acaba optando pelo Lula, achando que o Bolsonaro ainda, por mais que seja o Flávio, pode ser ainda meio tóxico e daí prefira não continuar com ele. Então acho que o pensamento do mercado é esse. O Flávio tem menos chance de ganhar do Lula do que um candidato como o Tarcísio, por mais que no primeiro turno o Flávio possa ter mais chance do que o Tarcísio por carregar o sobrenome Bolsonaro. Então para mim o bear case hoje no momento é o Flávio acelerar nas pesquisas e daí ele se manter como candidato. Tá? Mas eu acho que talvez até fevereiro seja essa história. Talvez em fevereiro ele desista, o Tarcísio seja realmente o candidato e o mercado volte a subir. E a gente vai ter que aprender a trabalhar esses swings eleitorais, que a gente vai ver muitos deles até outubro do ano que vem. Então, esses temas a gente vai monitorar, com certeza vão ter capítulos aí todo mês. Todo mês traremos algum tipo de comentário. Só para concluir o overview, a gente queria falar um pouco do fundo, acho que né, e nesse contexto de tudo que a gente falou aí de moeda e tal, uma pergunta que a gente tem ouvido né, algumas vezes e que eu acho que chamou atenção esse ano. Né? Realmente, o brasileiro que mandou dinheiro para fora e comprou S&P esse ano, né, que nem a gente tem patrimônio lá fora comprado nisso, né, Fenômeno? A gente checa a nossa conta todo mês, tem uma volatilidade, o S&P cai, mas o real desvaloriza, o S&P sobe, o real valoriza, e você olha, no final ficou meio 0 a 0, né, em reais o dinheiro que estava lá fora, né, o que estava no S&P, né, porque realmente né, quando você tem um risk-on, né, o mercado sobe, o dólar está desvalorizando e moedas emergentes estão valorizando e o real virou meio que um símbolo disso, né, muito gringo comprado nisso, muito local comprado no real também. Então a gente mostrou aqui na esquerda né, o S&P contra o real, esse gráfico do meio
a visualização dessas duas coisas em um, né? Então você tinha R$100 no começo do ano, você acabou com R$100 no final do ano, apesar que o S&P subiu 16 e poucos por cento. Então acho que é um pouco frustrante assim, né? Você caiu no Liberation Day, aí voltou tudo, você vai olhar e você está com R$100, especialmente no ano que o Kit Brasil teve essa performance fenomenal, né? Realmente isso é frustrante para quem tem o dinheiro lá fora. Mas eu acho que isso traz um pouco de como que a gente pensa no fundo, porque em reais o nosso fundo está dando mais do que 40%, né, no ano, e apesar que ele investe em ativos internacionais. Então acho que isso é um bom exemplo para tentar explicar, né, como que a gente pensa, que é exatamente, né, de vez em quando tem essa discussão, poxa, mas você investe lá fora, por que vocês não deixam com exposição cambial? Quero isso que seja um patrimônio em dólar, e tem essa opção também. Mas o nosso fundo principal e como a gente se mede é exatamente tentando bater os benchmarks locais, de fundos locais, né, o IPCA mais yield IMAB, que é o benchmark dos long bias locais, é o nosso benchmark. A gente também olha, obviamente, o CDI como referência, né, e né, o fundo tem batido, né, bastante, né, o CDI e o IPCA mais yield IMAB, porque você na nossa cabeça está unindo as duas melhores coisas, né? Ações globais, que tem um monte de oportunidades, sempre tem alguma coisa para fazer. Você viu que o Fenômeno perguntou aí do Agentic, né, Commerce, quem são os winners e losers, né? Tipo, sempre vai ter alguma oportunidade lá fora, né, que talvez não dá para expressar, né, na nossa bolsa local, ou em ativos locais, mas você faz o hedge, então você captura a maioria do carrego local, que é a parte boa, né, de ativos locais, que as pessoas ficam com reticência de mandar o dinheiro para fora, que você vai perder todo esse CDI. Dessa forma, você consegue capturar ainda a maioria do CDI e ainda investir em ativos globais. Então, por isso que a gente acha que essa combinação, ao longo do tempo, você vai compounding e você vai conseguir bater o CDI num ativo que é descorrelacionado com os ativos locais, né, que são super binários, especialmente no próximo ano. Eu acho que isso resume bem, né, quando a gente pensa, a gente quer ter uma alocação estrutural para o nosso cliente, que pense, né, como que eu posso investir em ativos descorrelacionados do que eu já tenho, minha empresa, meu trabalho, sei lá, meu real estate que eu tenho na física, alguma coisa assim, né, sem o risco político de Brasil, mas que eu ainda capturo um pouco desse carrego, senão, né, se o Brasil vai bem e você está investindo lá fora, na eleição, próximo ano, se a eleição for boa, você provavelmente vai ficar mais pobre em reais investindo lá fora, né? Então o que a gente quer fazer é exatamente uma coisa que é balanceado, onde a gente acha que você consegue, né, num ano que o Kit Brasil foi super bem, o fundo conseguiu ir melhor do que o Kit Brasil, até em reais, que foi uma das melhores moedas do mundo, né? Então acho que isso é um pouco que a gente queria mostrar aqui, reforçar, explicar, né, por que a gente montou dessa forma, que eu acho que é bem importante para a gente acredita muito nisso. Boa. Com isso, queríamos agradecer vocês aí participar, né, de mais um da WEG Overview, né, aqui no final do ano de 25, que nem o Fenômeno falou, né, 4 anos que a gente está fazendo o Overview agora, dá muito trabalho, a gente tem muito orgulho aqui de ter criado todas essas lives aqui para vocês, e pô, muito feliz que, né, tanta gente está acompanhando e sempre ouvimos, né, comentários positivos e tal sobre o Overview, que dá vontade, mais energia de continuar fazendo mais. E, né, estamos aqui, muito obrigado de novo por participar e que todo mundo tenha boas festas aí, final de ano, e a gente se vê no próximo ano discutindo todos esses temas e provavelmente outros que a gente não pensou ainda que vão vir com certeza. É isso aí, chega, né? Mas tem Copom ainda, tem Fed ainda hoje, tem que continuar trabalhando forte. Feliz ano novo para todo mundo, Feliz Natal para todo mundo e a gente se vê no ano que vem. Um abraço para todos. Obrigado.